Voltando aqui, pessoal, não pode virar meme isso. Viu? Não vire meme, essa pausa que eu dei por conta do meu bebê aqui, da minha bebê, né? Latindo. Bom, associações, né? Elas podem fazer associações com os fungos, e aí você tem os líquens, com protozoários, com selenterados, que são as hidras, né? E também pelos de bicho preguiça, né? Pelos de mamíferos e ursos polares também elas podem ocorrer, tá certo? Em associação, inclusive, com cianobactérias. Prototeca, patógenos, que infecta pessoas com sistema imune deficiente, isso também pode ocorrer. Amora, por favor, minha filha. E provoca também mastite em gado, que é um problema sério que ocorre no Brasil, tá certo? Então, aí mostrando mastite, né, nas ramas aí do gado, né? E como uma patogenicidade que ocorre, por exemplo, infectando a mão de algumas pessoas. Aí. Então, ela pode se associar e nessa associação se transformar em um organismo patogênico, né? Causador de doença, tá certo? Pode também ser parasitas em plantas cultivadas, né? Esses gêneros aí podem atuar como parasitas também patógenos em plantas cultivadas. Bom, o cloroplasto das algas verdes, elas possuem números e formas variadas, né? E esse cloroplasto, de acordo com o número e as formas desse cloroplasto, servem de critério de classificação, tá? Cloroplastos mais pirenoide, eles vão acumular amido, que é a substância de reserva. Morfologia, né? Morfologia é bem interessante. Nós temos formas unicelulares, daqui é uma clamidomonas do lado esquerdo, que vocês estão vendo, né? E clorela do lado direito, que é um fitoterápico, inclusive eu mesmo tomo, depois que perdi 70% dos meus cabelos com o Covid, né? A queda capilar é muito intensa, então eu tomei muita clorela e espirulina, né? Que são ricas em proteína e são algas, né? Então, clamidomonas, veja que parece uma bactéria que eu falei para vocês, né? Elas podem formar tétrades, né? Então, tudo isso daqui faz parte do fitoplâncton. Quando o pessoal que trabalha com fitoplâncton trabalha com esses organismos, né? Identificam com chaves de identificação todos esses gêneros que vocês estão vendo aí. Então, são tetraédricas. Podem também formar colônias, como esses gêneros, Pandorina, Eudorina, Pleodorina e Volvox. Volvox vocês vão ter na aula prática, né? Lâminas com Volvox, né? Elas formam colônias. Podem também formar filamentos, né? Então, dessa forma, são chamadas de filamentosas, formando sucessivas divisões celulares, que podem ser ramificadas ou não, como Spirogiro, Edogônio, Lotrix, né? Podem também ter formas parenquimatosas, e aí o talo ele é formado por sucessivas divisões celulares em diferentes planos. Então, tecido bidimensional, tridimensional, como vocês estão vendo aí, a uva fasciata, que é essa do lado esquerdo, né? É uva, tá? Não é uva não é uva fruta, é uva, né? Tem um L aí, tá certo? E todas elas são formas parenquimatosas. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu falar parênquima ou pseudoparênquima, eu estou me referindo a formatos que lembram uma folha, né? Então, já existe uma certa organização celular querendo se organizar para formar um tecido, já que a gente não fala em tecido quando a gente está falando em algas, tá certo? Mas há essa tentativa de organização em alguns grupos dentro das algas verdes, não são todos, né, como vocês estão vendo aí. Alguns gêneros apresentam isso. As formas cenocíticas. O que são cenocíticas? São esses filamentos tubulares que não são divididos em células. Tá? Então, caulepa, muito comum, vocês vão ver a aula prática, a gente tem na nossa coleção didática, né? O códium, elas formam cenocíticas. Então, talo filamentoso, então são os tipos de talo que a gente tem, né? Esse talo filamentoso, ele pode ser celular e cenocítico, enteromorfa, né? Talo globoso, que são esses que vocês estão vendo, gladófora, códium, ventricária. Essas daí, todas essas a gente encontra
nas praias, né? De formas globosas. Vejam que dinâmica, né? Assim, como esse talo ele apresenta diferentes, uma grande diversidade de formas, né? Olha um talo folioso, né? Que lembra muito uma folha, né? E um talo cenocítico ramificado, como é o caso do Bryopsis. Todos esses grupos a gente tem, todos esses grupos não, todos esses gêneros nós temos na nossa coleção didática. Talo diferenciado, né? Eu posso ter também uma porção prostrada, que vai ter, né? Rizoide e estolão. Veja que a forma deles, né? Eu tenho um estolão quando você tem um ramo horizontal, né? E sobre esse ramo você tem vários rizoides, né? Da onde saem essas várias algas, vários talos desse talo único, né? Então isso também a gente tem essa caulerpa lá no laboratório, né? É um outro tipo de arranjo do talo. Elas possuem órgãos assimiladores, né? Ramos e râmulos, né? E podem possuir também vesículas flutuantes, como é o caso dessa caulerpa aí. A gente tem esse gênero, ele tem diferentes espécies, tá? Então a gente tem diferentes tipos de caulerpa, tá bom? Essa que tem as vesículas flutuantes, essa caulerpa com essas bolinhas aí, a gente tem lá e a gente vai ver nas aulas práticas. Talo formado por segmentos articulados, então eu também tenho impregnação de cálcio nesse grupo, como eu tinha nas algas vermelhas, né? Então vocês podem ver a limeda aqui, que parece aveia, né? Então é uma alga verde, então ela tem impregnação de carbonato de cálcio. Quando tem impregnação de carbonato de cálcio, ela fica mais dura e esbranquiçada, né? E o talo cilíndrico, como vocês estão vendo aqui no pódio, também temos lá no nosso laboratório. Principais representantes do fitoplâncton, chamado de microalgas. Lembrando que as algas verdes, elas podem ter micro e macroalgas, tá certo? Em grande quantidade. Você tem muitos representantes macroscópicos e também microscópicos, tá? Então, clorela, cosmários, pirogira são as mais famosas, microstérias, né? Clamidomonas. Então, esses grupos, esses gêneros, a gente só consegue visualizar no microscópio, tá? Desmídio, Volvox, Eudorina, todos eles são microscópicos. Pediastrum, Edogônio, Lotrix, né, Cenedesmos, que a gente trabalha em laboratório com Cenedesmos, né, esse do lado direito que vocês estão vendo aí, todos eles são microscópicos, tá certo? E depois a gente está vendo aí as macroalgas. Veja só como eu tenho uma grande riqueza de macroalgas, né? Que é quando a gente vai para o litoral, é o que a gente mais vê, muito mais, né? Bom, com relação à reprodução, ela pode ter reprodução vegetativa, que é aquela que eu falei para vocês, que é a divisão celular simples ou por fragmentação. Pode ser espórica, que é a formação de esporos, e aí eu vou ter tanto zoósporos como aplanósporos. Lembrando que os zoósporos têm flagelos, né, e os aplanósporos não têm flagelo. E gamética também, reprodução gamética, que é o ciclo de vida extremamente variável. E aí eu tenho a forma dos gametas, se vocês perceberem aí, a gente falou um pouco disso, né, em algas vermelhas, né? Ou na parte de características gerais das algas, eu não me lembro muito bem. Mas com relação aos gametas, na forma dos gametas, a gente tem isogamia, quando o gameta é igual em forma e tamanho. A misogamia, quando eu tenho um gameta mais, diferente, tanto em tamanho como em forma, né? E a oogamia é quando eu tenho a forma e o tamanho diferentes, né? Do macho, gameta masculino e feminino. Tá certo? Eles são completamente diferentes, que é o nosso caso, né? Como seres humanos, nós somos orgânicos, né? Porque nós temos o espermatozoide com flagelo e um tamanho diferente do óvulo, né? Que é o gameta feminino, tá certo? E também a gente pode ter nesse grupo conjugação, que é um tipo de reprodução das bactérias, né? Então, conjugação, troca de material genético, né, por aproximação, que elas acabam trocando material genético. Acontece isso com alguns gêneros. Eu vou mostrar para vocês,
tá certo? Então eu vejo que eu tenho reproduções nesse grupo, reprodução que gasta muita energia, como são as gaméticas, né? Mas eu também tenho as formas que não gastam energia, mas que também não propiciam biodiversidade, né? Que é o caso das reproduções vegetativas e conjugação. Enquanto que as gaméticas que gastam mais energia e é capaz de facilitar, de melhorar, né, a diversidade dos grupos, né? Então aí eu estou mostrando zoosporia, que é comum em algas multicelulares aquáticas. Cada zoósporo, ele se dispersa no meio, né? E é capaz de gerar uma nova alga. Então, se você perceber aí, né, eu tenho uma alga, né, o corpo em talo, né? Nela eu tenho a formação dos zoósporos, que são gametas com flagelo, né? Eles vão acabar se fixando em desenvolvimento e acaba se desenvolvendo, né? Esses zoósporos acabam se desenvolvendo, formam um ciclo assexuado, né? E acaba desenvolvendo uma outra alga, tá certo? Então, zoosporia é isso que eu acabei de falar para vocês. A conjugação, no caso desses gêneros Ichneumatales, ela ocorre dessa forma que eu estou mostrando para vocês, né? Eu tenho aqui duas algas, dois talos, dois filamentos de algas, né? E que acabam se aproximando, eles se aproximam, né? Existem alguns trabalhos que mostram essa aproximação por liberação de substâncias químicas que proporcionam essa aproximação desses talos, e aí ocorre a troca genética, tá bom? Olha só a conjugação, aqui eu estou mostrando uma fotografia, né? Enquanto aqui, nesse outro slide, eu mostro a conjugação ocorrendo, né? Essa aproximação dos talos, um talo com os gametas masculinos e outro talo com gametas femininos ou filamentos femininos, né? Desculpa, falei gametas, não, filamentos masculino, filamento feminino. E aí eles formam uma ponte de conjugação, que a gente chama, onde é formada essa ponte, onde vai ser passado o material genético de um para o outro. E aí eu tenho a formação, né? Ocorre a fecundação, material genético do masculino passa para o feminino, forma o feminino, o zigoto é formado dentro do filamento feminino, o zigoto 2N, né? Que sofre meiose. Lembrando que a meiose ela é reducional, então sofre redução e aí eu formo um filamento de formação zigótica N, tá? Então aí eu vou ter que ter, né, um N com outro N para poder formar um zigoto 2N, tá? Um zigoto diploide. Então eu tenho que ter um zigoto um filamento haploide com outro filamento haploide, masculino e feminino, para que eles possam dar continuidade ao ciclo, né? Ter essa aproximação novamente e formar um zigoto 2N. Importância das algas verdes. Elas são a base da cadeia alimentar, formam um refúgio e abrigo de organismos aquáticos, têm um alto valor nutritivo, sais minerais e vitaminas, remédios à base de carbonato de cálcio para a osteoporose, adubação do solo, então NPK é composto por algas verdes, formam florações que não possuem maiores consequências, diferentemente das cianobactérias, né? Eu posso acabar trabalhando com cultivo de algas, que é CN10, a gente tentou fazer esse cultivo até no laboratório de botânica, né? Não é uma coisa muito simples fazer esse cultivo de CN10, né? Na verdade não é simples fazer cultivo de alga nenhuma em laboratório, mas é possível de se fazer, né? Porque você tem que retirar ela do meio de várias algas, né? Porque não vai ter ela ali separada, separar e fazer o cultivo daquelas algas, né? No caso aqui
de cenebesmos, né? Esses potinhos aí de vidro, a gente mantido com oxigenação, luminosidade, temperatura adequada dentro do laboratório. A gente acabou tendo alguns problemas lá no CCA, com as quedas, né, constantes de energia, então acabou que a gente achou melhor terminar com o experimento, porque o experimento ficou um tempo sem luz e algumas algas acabaram morrendo, e era o experimento de uma menina do mestrado, né, de uma aluna minha do mestrado. Podem formar também simbiose com fungos. Um minuto, minha gente. Voltando aqui, pode formar também simbiose com fungos, né? E aí, nesse caso, dessa simbiose, eu tenho a formação de líquens, né? A gente vê muito líquen em locais que são preservados, né? Onde você tem um local que não tem poluição. A maioria acaba achando que os líquens é uma doença na árvore, não sei o quê, e não é doença, muito pelo contrário, né? Quando você vai para um local né, que possui líquens, você está respirando um ar puro, porque eles são extremamente indicadores de qualidade ambiental e eles são muito sensíveis. Se o local é poluído, você acaba não tendo líquens naquele local, né? E eles possuem diferentes colorações, é um grupo muito bonito, né? E é exatamente essa associação. Você tem as hifas, né, do fungo, e você tem a alga junto com essas hifas, né? Como é uma simbiose positiva, né? Então não causa dano nenhum, pelo contrário, né? O fungo e a alga acabam disponibilizando nutrientes para o fungo, né? E o fungo acaba proporcionando proteção à alga. E assim eles formam uma simbiose perfeita, né? São muito bonitos, é um grupo até pouco estudado, né, e com muita aplicabilidade em relação a bioindicadores, né, de ambientes poluídos, tá certo? Essa espécie, né, a Hematococcus pluvialis, produz astaxantina, né, que é um antioxidante potente, muitas vezes mais potente do que o caroteno, né, do que o beta-caroteno, que a gente sabe que é um antioxidante potente, e essa espécie é utilizada na produção desses antioxidantes, né? Nós, como detentores aí de uma área tão extensa, litorânea, né, poderíamos investir nessas produções, desses produtos, né, e patentear, né, já que essas algas são nativas, e a gente poderia estar há anos-luz disso tudo, né. Não precisaria estar comprando esses produtos caros, né, para que a gente pudesse utilizar. Eu já falei da prototeca, né, que infecta pessoas e pode provocar mastite. Ali vocês estão vendo essa associação, né. A clorela é um suplemento alimentar, que eu acabei de falar para vocês, muito utilizado. Lembrando, né, que toda doença associada com fungo, ela é muito complexa e muito difícil de tratar, né? Muito difícil mesmo de tratar. Eu já tomei essa clorela desse laboratório Herbarium. Esse laboratório é bastante famoso com relação a controle de qualidade, né? É um laboratório brasileiro. E as coisas são de boa qualidade, né? Então, olha só a composição da clorela, né? Olha a proteína, a quantidade de proteína, 65%, né? Por isso que é bom para o cabelo, unha, pele, né? Lipídios, fibras, carboidratos e cinzas, né? E tem todos esses aminoácidos aí. Então, é um alimento, né? Considerado um alimento vivo.
Eu tenho aqui algumas algas marinhas comestíveis. São esses gêneros, Caulepa, Amora, minuto minha gente. Amora, por favor, minha filha. Que feio, para de latir. Caulepa, Enteromorpha, Monostroma e uva são algas marinhas comestíveis, né? Que também a gente se alimenta pouco dessas algas, faz pouco uso de algas no Brasil, né? O Japão é muito mais como se diz, usa muito mais algas, né, na sua alimentação. A gente não usa tanto alga na nossa alimentação, né? Deveríamos usar mais, porque elas são bastante importantes do ponto de vista nutricional e equilíbrio da tireoide, né? Por conta do Lugol, né? Eu esqueci agora, Lugol e iodo, né? Lugol é o iodo diluído, tá certo? Luteína, utilizado também como antioxidante no tratamento de DMI, que é degenerescência macular da idade, que na verdade é uma degeneração, né, da idade, que a gente hoje é um pouco diferente do Alzheimer. Pode melhorar ou prevenir a degeneração ocular também com a idade, né, que a gente vai deixando de enxergar direito. É o principal antioxidante presente nas membranas oculares, retina e mácula, né. O beta-caroteno, que é um antioxidante que inibe a ação de radicais livres, que previne o envelhecimento, né, beneficia a visão noturna, né, quem enxerga mal à noite, que é o meu caso, eu enxergo super mal à noite, é difícil para dirigir, etc. Aumenta a imunidade, então em tempos de Covid é bem interessante a gente saber o que pode aumentar a imunidade, né? Dá elasticidade à pele, aumenta o brilho dos cabelos, fortalecimento das unhas, além de atuar no metabolismo de gorduras. Também é favorável na obtenção do bronzeamento da pele, e quando transformado em vitamina A em nosso organismo, auxilia na formação de melanina, pigmento responsável por proteger a pele dos raios ultravioletas e conferir um bronzeamento. Podem ter florações, essas florações não causam problemas como o caso das cianobactérias, né? Olha aí, florações de algas verdes, né? Não confundir isso daí com florações de cianobactérias. Isso daqui é bem interessante assim de falar, né? Muitas vezes a gente compra esses galões de água mineral e deixa essas águas no sol, né? Ou então compra de pessoas que vendem, mas que deixam essas águas no sol. E elas, depois de um tempo, a gente percebe o crescimento, né? Fica esverdeado e esse fundo esverdeado da água na verdade, algas, pode ser algas verdes, como também pode ser cianobactéria, né? Então, eu tenho luz ali, incidindo sobre um plástico transparente, né? E elas continuam o metabolismo delas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Essas águas, elas precisam ser transportadas no escuro, porque aí você não facilita o desenvolvimento dessas algas. Bom, eu vou complementar essa aula com uma próxima aula que eu tenho, né, onde eu falo das divisões, né, das classes mais estudadas dentro de algas verdes e complemento com algumas informações que eu não falei nesses slides aqui, tá? Então, eu vou complementar as algas verdes no próximo slide que eu vou passar para vocês.